Amém. Amém. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um valente, mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confia e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Amém. A Bíblia aqui não está falando de uma casa qualquer, está falando de uma casa espiritual, que é o corpo do homem, da mulher, do ser humano. A Bíblia, quando fala a respeito de um valente, ela não está tratando aqui de um homem forte, valente, briguento, que sai a uma luta, uma peleja. Não está falando de nada natural ou humano aqui. Está se referindo realmente a ser ou seres espirituais, e a uma casa que é o corpo do homem, da mulher, ou uma família, porque assim também não entender. E eu preciso que os irmãos possam olhar para esse texto com um cuidado especial, dentro do contexto, analisando o que Jesus estava curando e libertando. Um homem que eles diziam que ele estava endemoniado, e alguns diziam que Jesus expulsava aquele demônio pelo poder de Beelzebul, porque Beelzebul é o príncipe dos demônios, é o príncipe dentro dos espíritos malignos. E o versículo de número 16 diz que outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. Versículo 17 diz: sabendo ele que lhes passava pelo Espírito, disse-lhe: todo reino dividido entre si mesmo ficará deserto, e a casa sobre si cairá. Quando nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, nós vemos o cuidado de Deus, especialmente na área espiritual, onde muitas famílias, lares, casais, não conseguem entender que existem ciclos e mudanças em todo o universo, e dentro destas mudanças, desses ciclos, existe um percurso no mundo espiritual, que muitas das vezes nós somos atingidos, ou pelo menos somos presas fáceis do mal, quando não estamos devidamente preparados ou protegidos para essas batalhas, ou para estes males que vêm atingindo as pessoas. Porque você e eu não estamos em outro mundo. Apesar de sermos cristãos, não somos isentos de problemas, seja eles
naturais ou espirituais. E principalmente quando as pessoas estão todos os dias com suas superstições, com as suas crenças, com a sua fé, se protegendo com alguma das suas crenças, com um sal grosso, com uma reza, com uma camisa de uma cor, ou com um símbolo, com algum ornamento sagrado sobre o seu corpo, ou sobre sua casa, enfim, procurando uma proteção, procurando uma cura, procurando uma paz, procurando uma libertação, ou tentando se proteger dos males espirituais que existem nesse mundo, como inveja, como maldade, como traição e tantas outras coisas que realmente existem e às vezes bate na nossa porta sem nos avisar. O diabo, ele não manda um e-mail, ele não manda um WhatsApp, ele não manda um recado dizendo: hoje estou indo à tua casa, ou estou mandando um mensageiro meu com um prato de comida envenenada para te matar ou para te destruir. Hoje estou mandando aí uma seta, um mal para acabar com o teu casamento, para adoecer teu filho ou tua filha. Enfim, nós precisamos entender que existe uma armadura, no qual o próprio texto diz, no versículo 21, quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, ficará em segurança todos os seus bens. A nossa casa não pode estar de portas abertas, a sua janela não pode estar aberta, a tua vida espiritual não pode estar à mercê das coisas espirituais que estão acontecendo no mundo afora, pois sabemos que estamos vivendo em tempos de guerra e batalha espiritual. Jesus está voltando, e antes dele voltar, os sinais estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Há muitos demônios que entendem mais do que muito crente e que sabe, conhece a palavra de Deus mais do que muito cristão, e está correndo apressadamente para matar, roubar, destruir, lançando inveja, malícia, maldade, prostituição e todo tipo de coisas ruins contra famílias, principalmente agora, nos últimos dias, tocando nas crianças, pelos ensinos sorrateiros, malignos e destrutivos pela internet, pela televisão. Por isso, nesta noite eu declaro, em nome de Jesus, prepara a tua armadura, igreja, pois nós estamos em guerra. Glória a Deus, aleluia. Não podemos baixar a guarda, não podemos vacilar. Olhe como está se passando as coisas espirituais dentro da tua casa. E quando você perceber, você sabe muito bem, e principalmente a família, ela foi o primeiro patrimônio espiritual que Deus instituiu como domínio para todo mundo. O homem e a mulher foram criados para dominar na terra. Você não foi criado para ser dominada, você não foi criado para ser dominado, você não foi criado para ser capacho nem cavalo do diabo, você não foi criado nem criada para viver no vício, na mentira, na tristeza, na solidão, na amargura da tua alma. Não. Por isso o salmista diz: porque está batida a minha alma, porque se abate dentro de mim. Espere em Deus, porque um dia eu louvarei. Você pode estar angustiado, você pode estar triste, você pode estar preocupado, mas saiba de uma coisa: quem te guarda não dorme, quem te escolheu te capacita, e quem te chamou te sustenta.
pessoas estavam fazendo uma arruaça, uma contenda, e um problema estava sendo solucionado. Jesus estava expulsando um espírito maligno, e vários, porque a Bíblia diz que ele expulsava de várias pessoas também. E os homens estavam atribuindo aquele poder e aquela autoridade a Beelzebul. E Jesus disse: se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem os expulsa? Vossos filhos. Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Olhe para a sua mão, por favor, nesse momento. Faça isso. Olhe para a sua mão. Principalmente para a mão que você mais usa. Seja ela a mão direita ou esquerda, não importa. Mas a mão que você mais usa. Eu vou te dizer uma coisa. A tua mão tem 5 dedos. Tem um dedo chamado dedo indicador. Coloca ele assim agora. Fecha assim. Esses 3, 4 dedos assim. Deixa o indicador e olha para o indicador. Deus não criou nada em nosso corpo em vão. Quando nós apontamos com o dedo indicador, nós sabemos o que indicamos. Quando você olha para a tua família e sabe onde está o mal alojado, aponte o teu dedo indicador para ele com o dedo de profeta e diga na autoridade do nome de Jesus: você está expulso da minha vida. E se você repreende o mal pelo nome do Senhor, o reino de Deus é chegado sobre vós. Deus não criou sua mão para ser usada de maneira inadequada, de maneira não correta, de maneira errada. Deus colocou todos os órgãos do nosso corpo com uma utilidade especial. E no reino espiritual a gente entende que tanto a nossa mente quanto o nosso corpo responde também àquilo que o Espírito Santo direciona para nós. Por isso, quando Deus falou com o profeta Ezequiel, quando ele entrava no rio Quebar, a água batia em seus pés e sobre seus tornozelos, e Deus disse: entra mais um pouco, e ele entrava, a água batia em sua canela, e Deus disse: entra um pouco mais, e ele entrava. Quando ele entrando, a água batia em seu joelho, Deus disse: entra um pouco mais, e ele entrava. No reino espiritual, sabe o que significa? Quando o seu corpo obedece à palavra de Deus, você começa a sentir que Deus está fluindo, está acrescentando, está enchendo, está abençoando. Você não é uma pessoa comum, como é. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, meu irmão. Então, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao pecado na tua vida, porque se você expulsa o demônio com a autoridade do nome de Jesus, é porque a tua casa está preparada, segura, bem armada, segura contra o mal. Jesus fala sobre o valente em outro texto. E ele vai falar também que Satanás é valente. Ele se refere ao diabo chamando ele de valente também na Bíblia. Nós temos uma armadura espiritual, queridos. Efésios capítulo 6 fala isso. Nós cantamos, né? Louvor, Rei dos Reis, né? Sua palavra estou de pé. Na palavra estou de pé. Enfim, aí ele vai falar sobre a fé, o escudo, a palavra de Deus. Cantamos, louvamos, lemos, mas pouco colocamos em prática, irmãos.
Às vezes passa a semana toda a gente não lê a Bíblia. Às vezes a gente passa o dia todo olhando a internet e não paramos nem sequer para ler um trecho de um texto que traz algum assunto de Deus para a nossa vida. Um vídeo, um louvor, que certamente faz com que a tua armadura esteja mais preparada. Sabe quando é que a maioria das vezes você percebe que a tua roupa não está boa? Quando é? Quando você veste. Sim ou não? Sim. A maioria das vezes que você percebe que a tua roupa não está boa é quando você veste. Como está a tua armadura espiritual? Como está a armadura espiritual da tua família, meu irmão? Glória a Deus. Se você não está vestindo, tem muita gente igual, sabe, parece que está passeando em um museu dentro de casa. Porque a Bíblia é um museu e a armadura espiritual é um museu. Você só sabe, conhece ela que você olha e vê lá. Mas não veste. Capacete da salvação, a espada do Espírito. Nós precisamos entender que quando nós estamos vestindo a armadura de Deus, a gente consegue ver que está apertado, que está folgado na nossa vida. Tem muitas áreas da nossa família que está desajustada. E a gente às vezes vem no erro do irmão, vem no erro da irmã, vem no erro do parente, vem no erro da outra pessoa e não consegue perceber o seu erro. Por quê? Porque não está vestindo. Aleluia. Porque não está tomando sobre si sua armadura. Lembra de Davi? Quem lembra de Davi? Ele vestiu a armadura de quem? Saul. Deu para ele. Saul era muito maior do que ele. Saul era muito mais forte do que ele. Podiam até fazer uma armadura para Davi, mas primeiro, não ia ser o mesmo peso, nem do mesmo tamanho. Não queira aquilo que não dá para você. Seja satisfeito com o que você tem, meu irmão. Seja grato com o que você tem, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Porque a armadura que Deus te dá é suficiente para você vencer hoje, amanhã, depois e depois. Agora, permaneça vestido naquilo que Deus está estabelecendo para você. Agora, o que não pode é a gente às vezes olhar para a roupa e achar, tá bonito. No dia eu vou. No dia eu faço. Quando a gente vai olhar, eita, está faltando um botão. Não é assim? Eita, está amassado, eita, rapaz, está descosturado debaixo das axilas. Está descosturado. Está fora. Não dá certo. Fica curta ou fica grande. Enfim. A armadura espiritual, você tem que estar vestida dela. Verdade, meu Deus. E perceber como você está atuando como soldado de Cristo neste mundo. Aleluia. É muito fácil você pegar, colocar a culpa na mulher, colocar a culpa no marido, quando você não tem armadura sobre si mesmo. Ah, porque o homem é o cabeça, o homem vai levar tudo. Não é assim. O cabeça é responsável exatamente para manter administrativamente, manter através do suor do seu rosto, manter através da sabedoria que Deus lhe dá, porque a mulher consulta o homem. E o que fazer? O problema é quando a mulher nem consulta o homem, ela chega lá e acha que deve fazer. A casa vai ficar de cabeça para baixo, porque o homem vai fazer do jeito dele, a mulher vai fazer do jeito dela, e aí não vai ter concordância. Não havendo concordância, olha o que a Bíblia diz. Uma casa dividida, o versículo 17, leia comigo o versículo 17, sabendo que toda casa dividida contra si mesma ficará deserta, e casa sobre si cairá. No final do versículo 17, sabe o que o texto está dizendo? Seja reino, seja igreja, seja família, em
de convívio familiar, mas também sou um ser espiritual, porque eu não estou lidando com coisas carnais. A Bíblia diz: quem nasceu da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Sabe por que o diabo mais tenta você do que o outro? Você às vezes diz assim, tem gente que fica olhando para a vida do outro e diz: fulano de tal só vive em paz, não tem problema. Primeiro que a grama do vizinho sempre é artificial. A gente não sabe o que, a outra pessoa está passando. A gente não sabe o tamanho do outro problema. A gente não sabe se a outra pessoa passou a noite toda sem dormir. Mas porque ela tem um temperamento diferente, talvez de manhã ela está sorrindo. Tem pessoas que dormem a noite toda, mas só porque quando acordou, bateu o dedo mindinho no pé da cama, pronto, já fica com a cara feia o resto da manhã toda e o dia. Mas teve gente que passou a noite toda sem dormir, por causa de problema com o filho, por causa de problema de saúde, porque tem que resolver uma questão lá em outra cidade, porque tem que resolver uma questão seríssima, pessoal, ou também de um familiar que está doente e tira a sua preocupação e tira a sua paz. Enfim, cada um de nós temos um problema individual. E o problema é que nós queremos medir a fé da outra pessoa pela nossa fé, o problema da outra pessoa pelo nosso problema. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: a tua casa, se estiver dividida, ela cai, mas se a casa do outro estiver dividida, ela não vai afetar a tua casa. Então, sabe o que eu quero dizer com isso? É o que Jesus disse: cada um cuide da sua própria casa. Aleluia. Glória a Deus. É exatamente isso. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que medir também vos medirão. A casa dividida entre si mesmo, essa tal não subsistirá. Ah, porque a casa de fulano está dividida, aí eu vou me meter lá no meio. Não, não faça isso, ore. Mas cuide da tua casa, cuide da tua família e, sobretudo, cuide no espiritual também, porque não adianta. É o que a Bíblia diz lá no Salmo, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Olha, penosamente. Quem é que come um pão aqui, come carne aqui, porque passa a semana toda trabalhando no pesado? A maioria das pessoas. A gente às vezes acha o seguinte: quer ver uma coisa? O pastor trabalha, aí alguém diz assim: não, mas o pastor trabalha aqui e acolá, mas não sabe que também a vida de pastor é difícil. Muitas vezes o pastor, e a minha família sabe muito bem disso, 1h da manhã, às vezes a gente está orando por alguém, às vezes está escrevendo alguma coisa, preparando alguma coisa para a igreja. Isso seja segunda ou seja domingo, não importa. Amanhã tem programação e a programação da semana toda já está pronta. Segunda tem programação diferente, aí terça tem outra programação, quarta não. Mas tem visita, tem um trabalho, tem uma preocupação, tem outra. Mas às vezes a gente é tendencioso a achar que a outra pessoa não está fazendo nada. Mas quando o texto diz que penosamente você trabalha para ganhar o seu pão, que penosamente, ou seja, de maneira difícil, você trabalha, soa para ganhar, é em vão se o Senhor não estiver na tua vida, porque até quando dorme, Deus dá aos seus fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Isso não quer dizer que o fiel, ele apenas dorme. Ele quer dizer que Deus abençoa até quando você está dormindo, meu irmão. Deu para entender isso? Então, não se preocupe, porque Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família. Ah, meu irmão, recebeu uma palavra como essa. Se eu fosse você, eu sairia desse culto certo para dizer: diabo, a partir de agora eu vou dar bicudo na tua cara, vou pisar na tua cabeça, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu não vou mais baixar a guarda, eu vou polir minha armadura nessa noite, eu vou vestir minha armadura nessa noite, vou combinar direitinho com a minha varoa, eu vou combinar direitinho com a minha família, e amanhã eu vou chegar na minha casa, eu vou chegar no meu trabalho, aonde eu chegar, vou apontar o dedo indicador e
para o mundo espiritual. Porque eu não posso estar preparado apenas para o mundo físico e humano se eu não estiver preparado no mundo espiritual. Versículo 23 diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quantos crentes estão espalhando e não estão vendo? Porque não dá tempo de terminar a mensagem. Queria mais 3 versículos, mas deixa eu só apressar um pouquinho. Vamos lá para o versículo de número 25. Diz que tendo voltado encontra a casa varrida e ornamentada. O espírito maligno, o mal que nos perturba, às vezes que aprisiona uma pessoa, ele não desiste de você. Sabe aquele louvor que diz assim: ele não desiste de você, ele se importa. O diabo não se importa com você não, mas ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Não esqueça isso. O diabo não desiste de você. Ele vai colocar você para cima e ao mesmo tempo coloca você para baixo. O diabo, ele vai tentar te enrolar em sua teia, em seu engoldo, e ele tenta de alguma maneira aprisionar tua mente, aprisionar tua casa, aprisionar tua família, prendendo você em mentira, em dívida, em maldições, em relacionamentos errados, em conversas erradas, em coisas erradas, em vícios. Aí o Espírito Santo está ali do lado seu, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você não tem como dizer: eita, hoje de manhã eu estou com Deus e à tarde estou com o diabo. Não, meu irmão. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem como. Eu estou na igreja dando glória a Deus, chegar em casa. A Bíblia diz isso: de uma boca não pode sair maldição e bênção. De uma fonte de água. Vai numa fonte de água aí. Ou a água é doce ou a água é amarga. Se a água for amarga, o que é que tem que acontecer? Cava mais para tu ver se não pode ficar doce. Desce mais um pouco. Não é assim que os especialistas mandam fazer? Está curto demais. Agora tem poço, irmão, que não tem jeito. Pode cavar até o final. Eu fiquei sabendo que a água amarga não tem jeito, porque os lençóis lá não vai dar água doce. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a água que você bebeu não é amarga. Se você bebeu da água da vida, você não pode ser uma pessoa amarga, maldizente, precipitada. Você tem que ser uma pessoa calma, em paz, tranquila, sábia. E da tua boca sairá a virtude, e vai dar prazer a quem te ouve. Você vai chegar em um lugar, vai falar coisas, o patrão, o empregado, o amigo, o colega de trabalho vão dizer: rapaz, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa diferente. Eu preciso estar com você, eu preciso lutar com você, eu preciso estar contigo. Sabe o que é isso? É o prazer de estar perto de água doce, de água boa. Agora, só vive mentindo, só se enrola de coisa errada, só vive com tretinha, com coisinha, com negócio errado, sabe? Ninguém quer estar perto. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: Deus transforma água amarga em água doce. Está escrito na Bíblia, lá em Êxodo: Ele transformou as águas de Meribá, águas amargas, em água doce. Amém. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajuda, espalha. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo. É duro, mas é verdade. Você pode até cair do laço do adversário, mas Deus te tira de lá e transforma a tua vida. Agora você não pode andar com as duas sombras, igual aquele desenho. Não tem aquele desenho, né? De um lado o diabo fala, de outro Deus fala. Do lado o diabo fala, do outro Deus fala. Negativo. De vez em quando o diabo pode estar falando aí, mas o teu ouvido não. Ele está repreendido, expulso em nome de Jesus, porque você é templo e morada de Deus. Glória a Deus. Esse negócio de estar: eita, rapaz, eu acho que foi o diabo quebrou aquilo, eita, o diabo passou por aqui, eita, o diabo está por ali. Está repreendido, meu irmão.
Ele tem que te respeitar e passar bem longe de você, não por quem você é, mas por quem Deus é na tua vida. Te revista do espiritual. A tua casa vai estar limpa. Olha o que diz o texto. Tendo ele voltado, encontra a barriga ornamentada. Se ele voltou, a casa estava com ele ou não? Estava não. Ele voltou e ele encontrou a casa barriga ornamentada. Porque quando o diabo dá, não tem limpeza e não tem organização. Ornamentada é organização. Pega, vamos ornamentar isso aqui, não é organizar? Ornamentar, fica tudo sincronizado, tudo direitinho. Se tem 3 balões aqui, vamos colocar um balão aqui, certo? Não, se é 3 lá, é 3 cá. Isso é sincronia, isso é ornamentação. A nossa casa tem que estar limpa, ornamentada. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você vai levar essa palavra para o teu coração e dizer: a minha família não é casa dividida. Eu vou sentar com a minha esposa, vou sentar com o meu marido. Você vai dizer para isso para ele hoje, mulher de Deus, e vai dizer: nós precisamos prosperar esse ano. Nós precisamos ser mais do que vencedores. Nossos filhos, nossos netos e nossa até a 4ª geração devem saber que nós fomos abençoadíssimos por Deus. Glória a Deus. O testemunho vai ser levar longe o nome do que o teu nome, o que Deus fez com a tua família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando, porque certamente Ele continuará falando a essa igreja, em nome de Jesus. Deus está fazendo coisas extraordinárias e tremendas, irmãos. Hoje